falou em contradição, a gente vai lembrar da seguinte expressão: tudo falso. Vou explicar agora com detalhes. Está aqui o nosso exemplo. João estuda e não estuda. João estuda, representamos pela letra P. Não estuda, não P. E a conjunção tem esse símbolo lógico aqui. Beleza, gente? Então, nós temos uma conjunção do tipo P e não P. Esses valores lógicos nós já falamos, então vamos encontrar o valor lógico da nossa proposição composta. Lembrando que temos uma conjunção, e na conjunção, tudo V dá V. Se nós tivermos dois valores lógicos verdadeiros, a nossa conjunção vai ter valor lógico verdadeiro. Do contrário, ela vai ser falsa. Percebam que não existe, galera, duas valorações verdadeiras. Se isso não acontece, é porque todas as linhas dessa tabela verdade vão ser falsas. E se eu tenho uma proposição composta e todos os seus valores são falsos, essa proposição composta ela é uma contradição. Portanto, a proposição P e não P ela é uma contradição, pois ela apresenta a valoração tudo F. Beleza, gente? Então, vamos continuar. Outro conceito importante quando a gente fala de tautologia é o conceito de contingência. Está aí, gente, o conceito de contingência. E eu já vou resumir para vocês. Falou em contingência, você vai lembrar da seguinte expressão: tudo misturado. Já vou explicar para vocês. Olha só, gente. Se João estuda, então passa. João estuda, vou representar pela letra P. E João passa, vou representar pela letra Q. Temos uma condicional do tipo se então. Está aqui o seu símbolo lógico. A condicional do tipo P então Q, ela tem a seguinte frase: na condicional, V com F dá F. Então, reparem que a segunda linha da nossa tabela verdade, nós temos V com F. Então, o valor lógico vai ser F. Em todas as outras três valorações, o valor lógico vai ser verdadeiro. Perceba, gente, que nós misturamos V com F. Se a gente misturou V com F, é porque está tudo misturado. E se a gente tem tudo misturado, a proposição composta P então Q, ela é uma contingência. Show de bola, galera? Então, agora vamos resolver algumas questões que tratam desses assuntos. Vamos lá. Está aí a nossa primeira questão, galera. A banca está afirmando que esta proposição composta ela é uma tautologia. Beleza? Reparem que nós temos uma condicional, porque primeiro nós vamos resolver o que está dentro do colchete. Beleza? Então está aqui a nossa tabela. Gente, vou resolver de uma maneira bem didática. Os valores lógicos de P e de Q são esses: VV, FF, VF, VF. Primeiro vamos encontrar o valor lógico desta disjunção. Lembrando que na disjunção, tudo F dá F. Os outros valores lógicos serão verdadeiros. O valor de Q, eu vou apenas repetir, tá, gente? Só para fins didáticos. O valor de Q é esse daqui, VF, VF. Então, vou repetir para facilitar o entendimento. Agora, nós temos uma condicional entre o valor lógico desta disjunção e desta proposição simples. Agora é só resolver, galera. Lembrando que na condicional, V com F dá F. Os outros valores lógicos serão verdadeiros. Então, esta coluna apresenta o nosso resultado final, ou seja, o valor lógico desta proposição composta. Reparem que nós temos tudo misturado. Se a gente tem tudo misturado, nós temos uma contingência. Então, a afirmação da banca de que esta proposição composta é uma tautologia está errada. Então, o gabarito será errado. Tá aí a nossa Beleza, galera? questão, galera. Nós temos a proposição não P, esse símbolo lógico que representa a nossa conjunção. Nós lemos não P e P, tá legal? Nós precisamos saber se essa proposição é uma tautologia, um silogismo, uma contradição ou uma contingência. Obviamente, se nós aplicarmos a tabela verdade, nós vamos chegar ao resultado. Porém, podemos fazer isso de uma maneira mais fácil, sem a necessidade de aplicar a tabela verdade. Basta a gente seguir essa dica. Sempre que nós tivermos uma proposição, o conectivo lógico e, que é a nossa conjunção, e a negação dessa mesma proposição, nós estamos diante de um caso de contradição.
Galera, reparem que nós temos uma proposição negada, o conectivo lógico e essa mesma proposição sem a negação. E aqui eu falei proposição, conectivo e a negação dessa proposição. Ué, Júlio, mas isso aqui é diferente disso aqui? Não, galera, não é diferente, uma vez que o conectivo lógico da conjunção, ele admite a propriedade que nós chamamos de propriedade comutativa, ou seja, a conjunção admite a comutatividade. Nós podemos falar que não P e P é a mesma coisa que P e não P. Galera, anota que é importante. Além da conjunção, todos os outros conectivos lógicos admitem a comutatividade. A única exceção é a condicional, que não admite a comutatividade. Tá legal? Então, se eu tenho proposição, tenho conectivo lógico e a negação dessa proposição, eu já tenho uma contradição. Então, o gabarito dessa questão, letra C. Fácil demais, né, galera? Muito tranquilo, né? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.